paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e hoje, para a glória de Deus, chegamos na nossa jornada da Escola de Evangelismo Facilita EBD, na nossa aula de número 4. E a aula de hoje é muito importante na nossa prática do evangelismo, para aprendermos sobre um tema muito legal. Hoje nós vamos aprender sobre a importância da comunicação na hora de evangelizar. Tem muitas pessoas que têm o desejo de evangelizar, mas não se comunicam bem. Passam a mensagem do evangelho não de forma clara. E é importante a gente entender sobre a clareza da comunicação. Apresentar Jesus é importante. E nós precisamos apresentar Jesus de forma clara, através da nossa comunicação com as pessoas. As pessoas precisam entender que nós estamos falando de Cristo. Precisam entender que nós estamos trazendo a boa nova. E a comunicação na prática do evangelismo, na prática da missão, é importante. E por isso nós vamos dedicar esse tempo com vocês, falando sobre a importância da comunicação. E eu espero que Deus em Cristo possa abençoar você, capacitar você na obra missionária para a glória de Deus. Para que a mensagem do Evangelho de Cristo, das Boas Novas, seja entendida pelas pessoas, nós precisamos ter uma comunicação eficaz. Você é o porta-voz do Evangelho. Você é o porta-voz das Boas Novas de Cristo. E aquele que recebe a mensagem, ele precisa entender claramente que você está falando da cruz do Calvário, do perdão dos pecados. Sua mensagem tem que ser objetiva e tem que ser também viva aos corações. E diante disso, na aula de hoje, nós vamos destacar para vocês alguns objetivos, alguns princípios, alguns pontos, para a gente aprender juntos sobre a importância da comunicação. E o primeiro ponto da aula de hoje que eu quero destacar com vocês sobre a importância da comunicação são os princípios de uma comunicação eficaz. Esse é o primeiro momento que eu quero apresentar para vocês. Toda evangelização exige do evangelizador uma linguagem clara. Digamos que você vai evangelizar para uma pessoa em uma zona rural. Você precisa trazer uma linguagem clara, acessível, para aquela pessoa que você está evangelizando naquela comunidade. Digamos que você vai evangelizar na escola, na faculdade, no trabalho. A linguagem precisa ser acessível, precisa ser clara, precisa ser também objetiva, para que aquele que receba a mensagem entenda que está ouvindo do Evangelho de Cristo através de você. Toda mensagem exige também o conhecimento dos propósitos definidos. O que é isso? Você precisa demonstrar na sua pregação, na sua evangelização, na sua abordagem missional, a importância da pessoa compreender sobre o perdão dos seus pecados, a importância de ter um entendimento sobre a graça de Deus e a salvação através de Jesus. Você precisa ser objetivo e ao mesmo tempo claro. Precisa ser uma pessoa que tem uma comunicação eficaz, numa linguagem que seja uma linguagem acessível às pessoas. E usar uma linguagem clara significa, em todo tempo, trazer uma mensagem acessível, de forma específica aos corações. Adequar a sua comunicação à cultura local, ao ambiente em que você está ministrando. Digamos que você está ministrando em um presídio, você precisa adequar a tua linguagem, a mensagem que você está apresentando da Boa Nova àquele ambiente. Digamos que você está evangelizando em um centro de recuperação. Você precisa adequar a linguagem da sua comunicação, apresentando Cristo àquele ambiente. Digamos que você está evangelizando, falando de Cristo no meio de uma feira livre. A sua linguagem precisa ser clara, a linguagem do povo, para que o povo compreenda a importância da mensagem. Nós precisamos vencer essa primeira barreira, a barreira da linguagem. O segundo princípio que eu quero apresentar para você, que é o segundo ponto da aula de hoje, também é um princípio fundamental. É o princípio de entender os propósitos da comunicação. Se você olhar para a Bíblia, você percebe que Jesus
é um grande evangelista, é um grande evangelizador. Olhando desde o Antigo Testamento, você já percebe que Deus age em missão. Quando o homem peca, quando o homem se afasta, quando acontece a queda, Deus age em missão. À procura do homem que estava perdido, que estava já em trevas. Deus então age em missão, trabalhando no coração desse homem. Deus é o primeiro missionário. Jesus no Novo Testamento, vamos pegar um episódio lá em João capítulo 4. Tem um encontro especial com a mulher samaritana. E com a mulher samaritana, nós entendemos à luz da Bíblia que Jesus age como um verdadeiro evangelista. Ele age com um propósito claro. Ele inicia a conversa, criando pontes. E como a gente precisa iniciar a conversa do evangelismo, criando pontes. Jesus inicia a conversa com aquela mulher pedindo água. Olha a ponte aí. A ponte acessível para a pregação do Evangelho. Um gesto simples, mas foi uma porta aberta por Jesus para alcançar o coração daquela mulher. Todo evangelista precisa aprender com o Espírito Santo as estratégias para abrir as portas na evangelização. É claro que o diálogo se estende no capítulo 4 e Jesus ele traz objetivos claros na sua comunicação. Ele trabalha com perguntas. Ele trabalha também apresentando algumas respostas. Afinal de contas, ele se revela para aquela mulher como o verdadeiro Messias. Ele se manteve no propósito da mensagem. Ele não ficou criticando a mulher, apesar de ser samaritana e ele judeu. A mulher que iniciou o diálogo dizendo que ele era judeu e ela era samaritana, Jesus não criticou o estado daquela mulher, a situação dela. Ele se manteve firme no propósito da mensagem, da pregação. Todo evangelista precisa se manter firme no propósito da pregação. Vai acontecer momentos na hora da evangelização que você vai ser criticado. Não responda também com a crítica, mas responda em amor, não perca o foco. Você está falando de Cristo, é aquilo que aprendemos em aulas anteriores aqui. Nós vamos encontrar pessoas de diversas situações, que tiveram diversas experiências. E o nosso objetivo é ter o foco no Evangelho. Não perca o rumo na hora da evangelização. É por isso que a comunicação tem que ser clara. O terceiro princípio que eu quero destacar para você, que é o terceiro ponto da aula de hoje, trata também sobre outro assunto muito importante para a gente poder abordar com os nossos alunos, para a gente poder abordar junto com você na hora da pregação do evangelismo. É o princípio da abordagem na evangelização. Como abordar as pessoas na hora da pregação? Nós precisamos abordar as pessoas com o amor de Cristo, com a prática do Evangelho, com a graça de Deus, com o olhar de misericórdia. E o sucesso do nosso evangelismo, o sucesso da nossa pregação depende muito da maneira como você aborda as pessoas. Nunca aborde ninguém através do susto, assustando as pessoas de forma agressiva. Chegue de forma clara. Observe Jesus. Ele pediu um copo de água para a mulher samaritana. Comece com princípios. Comece com objetivos. Aborde as pessoas de forma agradável, criando amizade. Pontes de evangelização para poder expor o evangelho. Mateus capítulo 10, versículo 7 e 8. Jesus, na grande comissão, enviando os seus discípulos para anunciar o reino, ele deu um tema: ide por todo mundo e anunciai o reino de Deus, as obras de Deus. Nós temos um tema, temos que anunciar o reino de Deus, as obras de Deus a todas as pessoas. Nunca chame ninguém de pecador, ou seja, denominando aquela pessoa como pecador. Como assim? Não chegue abordando a pessoa dizendo: olha, você é pecador. Não, não é assim que funciona. Conheça a pessoa pelo nome, trate a pessoa bem e através da pregação do Evangelho, demonstre que Cristo morreu em seu lugar e que nós necessitamos do perdão do pecado. Se inclua nisso e juntos nós vamos então ter um relacionamento com Deus na hora e na prática da evangelização. E falando sobre isso, a gente precisa tomar muito cuidado na hora da evangelização em não se colocar em um status de superioridade, dizendo: olha, eu sou crente, sou santo e você está perdido, você precisa da salvação. Não é assim.
Se coloque também no estado de pecador. Você também é pecador. Acontece que a misericórdia te alcançou e essa mesma misericórdia precisa alcançar a pessoa que você está evangelizando. Todos nós, diante da cruz, estamos em o mesmo patamar e precisamos ser alcançados pela misericórdia. Trate as pessoas bem, com alegria, com amor, com um sorriso no rosto. Isso ajuda e facilita a comunicação do Evangelho. O quarto princípio que eu quero destacar para você na aula de hoje, também um princípio muito importante, que é o quarto ponto da nossa aula, é o princípio de criar pontos de amizades. Crie amizades. Seja um evangelista amigo das pessoas. Crie relacionamentos. Mesmo que essa pessoa, naquele momento da evangelização, não aceite Jesus. Mas crie pontos de amizade. Deixe a porta aberta para que em outra oportunidade você então tenha condições, ou outra pessoa tenha condições de falar do amor de Deus para esse irmão, para essa irmã que está recebendo o Evangelho. Nós precisamos compreender que é importante criar pontes de amizades. Jesus criava pontes de amizades. Não feche a porta. Não diga que aquela pessoa vai diretamente para o inferno porque ela rejeitou Jesus. Não. Crie pontes de amizades. Crie relacionamentos. Às vezes a pessoa não está bem no seu dia a dia, ela sofreu um problema, não quer expor para você, e você precisa agir com alegria, com graça de Deus, com conhecimento da palavra e também criando amizades. Num futuro próximo, com certeza essa pessoa pode visitar a tua igreja para a glória de Deus. Quando olhamos para Jesus, Jesus se importava com as pessoas. Ele conhecia as pessoas, os problemas das pessoas. Na hora da evangelização, gente boa, você precisa se importar com a pessoa que você está evangelizando. Tem gente que ao evangelizar, ele se importa em entregar folheto. Ele só quer entregar folheto e não se preocupa em ouvir as pessoas. Ouça as pessoas. Pergunte se tudo vai bem, como ele está, como anda o seu dia a dia. Crie pontos de amizade. Ouça atentamente na hora da evangelização as pessoas para a qual você está pregando. Pregue pessoalmente. Fale de Cristo com amor e dedicação. É assim que o Evangelho funciona. E nós não devemos apenas nos limitar à igreja. Por que isso? Nos limitar na evangelização em convidar a pessoa para a igreja. Digamos que a pessoa rejeite, que ela não queira ir naquele momento. Não se limite a isso. Não quebre a amizade porque ela não foi à tua congregação. Mas crie amizade com essa pessoa. No futuro próximo, ela pode aceitar a Cristo e ela pode congregar em outra comunidade, mas a semente da fé foi compartilhada. A pregação do Evangelho precisa ser compartilhada e você pode criar uma amizade duradoura para a tua vida. A importância da comunicação é importante e é interessante também criar pontes de amizades com as pessoas. Analisando e avançando também, vamos para o quinto princípio da aula de hoje, que eu quero destacar para você, que é o nosso quinto ponto, entendendo um pouco mais sobre comunicação. Perguntas na hora da evangelização. Esse é o quinto princípio, o quinto ponto da aula de hoje. Na hora da comunicação, ao pregar no diálogo para alguém, para o teu amigo, porque você está criando pontes de amizade, utilize sempre perguntas direcionadoras. Perguntas que apontem para o reino de Deus, para a salvação, para o arrependimento. Você precisa ter esse foco. Não são perguntas intrometidas, não são perguntas que tragam vergonha para a pessoa, mas são perguntas direcionadoras que apresentam o Evangelho. Tente em todo tempo observar o coração da pessoa nas suas reações. Tente em todo tempo observar as atitudes e, ao mesmo tempo, procure também, em todo o tempo, apontar a importância de ter um relacionamento com Jesus. Isso transforma vidas. Isso restaura pessoas. Não é que você vai dizer em todo o tempo, olha, você precisa aceitar Jesus, você precisa aceitar a Jesus. Não é essa a estratégia. É que você em todo o tempo vai estar apresentando, olha, Cristo, ele pode sim te ajudar no seu dia a dia. Só basta apenas você querer esse relacionamento com Ele. Cristo, Ele pode te dar forças diante da luta. Ele tem me dado forças e pode dar forças também para você.
E Ele quer oferecer isso para você. Olha como muda, como se transforma, como ajuda. E exatamente aqui nós precisamos entender como utilizar essa estratégia. Falando de estratégia, vamos então para o sexto e último ponto, que é exatamente o sexto princípio da aula de hoje sobre comunicação. As estratégias. Precisamos ter estratégias como princípios na hora da evangelização. E toda estratégia exige um esforço. Se você deseja evangelizar, tenha em mente que você terá um esforço ao evangelizar. Existem pessoas que não vão aceitar de primeira. Existem pessoas que vão querer criar com você um vínculo de amizade. E você precisa aceitar o esforço missionário através da sua vida para a glória de Cristo. Você, por exemplo, criando pontes de amizades. Pegue o WhatsApp da pessoa, sempre que puder, envie uma mensagem de Cristo, um versículo da palavra. Diga que você está orando, intercedendo. De repente a pessoa abriu o coração para você pedindo oração. Diga que você está orando por ele, por ela. Isso também vai te ajudar. Crie também estratégias, por exemplo, como o evangelismo através de cartas. Esse evangelismo é especial. Esse evangelismo é eficaz e é especial. É uma espécie de convite nominal para cada pessoa que você pode criar com o endereço da tua igreja, com o culto marcado pela autorização do teu pastor, para que aquela pessoa receba o convite e possa visitar a tua congregação. A pessoa vai se sentir honrada, vai se sentir no compromisso de ir lá. E visitando a tua congregação, receba com alegria. Também procure em todo o tempo criar esse relacionamento falando de Cristo sem perder o foco. Hoje nós falamos sobre a comunicação. A comunicação precisa ser clara. Precisamos anunciar o reino, Cristo. E eu espero ter contribuído com você na aula de hoje aqui na nossa Escola de Evangelismo Facilita EBD. E é claro, gente boa, que a gente vai continuar com esse assunto com vocês na nossa aula de número 5, que vai tratar sobre um assunto muito importante para que a gente possa trabalhar junto com vocês na prática da evangelização, onde nós vamos trabalhar sobre o tema como fazer um apelo, como auxiliar as pessoas a receber Jesus em suas vidas. Eu te espero por aqui. Se contribuir com você, comente, que Deus te abençoe. Um abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser.